Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos por alguns instantes. Te adoramos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez aqui na tua casa, para louvá-lo, para exaltá-lo, e agora para sermos edificados por meio da tua santa palavra. Abra o nosso entendimento, nos dê discernimento, e que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Que a tua palavra possa, assim como ela sempre faz, nos edificar, nos fortalecer, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da mensagem é vaso novo. O texto que nós acabamos de ler, escrito no livro de Jeremias, fala sobre vaso. E a Bíblia fala que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. É interessante que quando você lê a Bíblia, lá em Gênesis, você encontra a matéria-prima na qual nós fomos formados. A Bíblia fala que nós somos formados do pó da terra. Ou, em outras palavras, nós fomos formados de barro. E Deus, ao nos formar, Ele forjou em nós imagem. Ali diz respeito às características de Deus: cabeça, braços, mãos, pernas, pés. Semelhança aplica-se no contexto dos atributos que Deus tem e que nos transmitiu através do sopro de vida. Diz a Bíblia que depois que Deus formou o homem, Ele soprou nas suas narinas, e assim formou-se o primeiro homem. Então é do conhecimento de todos que nós somos formados de pó. E é por isso que o próprio Deus, logo após expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, disse para eles: do pó fostes formado, e ao pó tornarás. O nosso futuro é nos tornarmos novamente pó. Mas aqui, o texto de Jeremias capítulo 18, nós encontramos algumas lições bem interessantes para os nossos dias. Como todos vocês sabem, Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Um profeta que ele, por 40 anos, ele pregou a mensagem de arrependimento. Ele tentou convencer a nação de Israel a se voltarem para Deus, a buscarem a face do Senhor. Mas por 40 anos ele foi desprezado. Ele tinha tanta convicção do seu chamado, que diz a Bíblia que ele saía pelas madrugadas, pregando e chorando, tentando convencer a nação de Israel que eles seriam presos, eles seriam levados cativos, e por 70 anos eles ficariam à mercê de uma outra nação. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas as orientações, todo o clamor do profeta chorão, a nação de Israel não se arrependeu. A nação de Israel não se voltou para Deus. E aqui, no capítulo 18, Jeremias, ele traz
uma palavra para a nação de Israel se conscientizar do que Deus poderia fazer neles e por meio deles. Mas essa mensagem, ela não ficou dias de Jeremias. É uma mensagem que se aplica também nos nossos dias. Então o profeta, ele começa dizendo o seguinte: palavra que foi dita a Jeremias da parte de Jeremias, não eram palavras do profeta. Deus com o objetivo de abençoar a nação de Israel. Mas como eu disse, eles não deram crédito, eles não deram ouvido. Olha só a expressão, a pergunta, o questionamento que você encontra lá em Isaías, no capítulo 53. Diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Pois ele foi subindo como renovo, como raiz que sai de uma terra seca, sem beleza, sem formosura. Ninguém olhava para ele. Então, como nos dias de Isaías, o profeta Jeremias também, ele experimentou esta incredulidade. As pessoas estavam desprezando a palavra de Deus, não estavam mais acreditando. E é bom nós lembrarmos que uma das orientações, exortações do Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo, é que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, ou seja, abandonariam a fé. Sabe por quê? Porque eles dariam ouvidos a fábulas, dariam ouvido a genealogias, pregações humanas, pensamentos humanos, sem fundamento bíblico, nada vindo da parte do Senhor. Então nós vivemos hoje, o tempo que nós vivemos é um reflexo também dos dias de Jeremias. As pessoas não estão mais encarando a pregação do Evangelho como sendo uma palavra de Deus, mensagem de libertação. Evangelho significa boas novas, gospel significa boas notícias. Então, as boas notícias do Evangelho que nos alcançaram e que nos transformou é a mesma mensagem que nós precisamos transmitir para outras pessoas. E Jeremias estava com esse intuito. Ele levou as boas notícias de que Deus poderia mudar a história da nação de Israel, mas eles não acreditaram. Por 40 anos a pregação foi desprezada. Mas aqui, neste texto, Jeremias capítulo 18, nós encontramos aqui algumas direções do qual Deus nos mostra nessa noite, para que nós venhamos a despertar novamente para o poder que há na palavra que procede da boca de Deus. Porque nós não somos como a nação de Israel no tempo de Jeremias, que desprezou por 40 anos a pregação, e em consequência veio o cativeiro, o sofrimento. A Bíblia fala aqui no versículo 2, a primeira direção que Deus deu para o profeta Jeremias. Ele diz assim, ó: levanta-te, levanta-te. Levantar é se colocar na posição de alerta, é você estar em disposição, ou à disposição para ouvir a palavra do Senhor. Então, a primeira atitude que nós precisamos tomar para que a palavra do Senhor volte a ser eficaz, eficiente na nossa vida, nós precisamos nos levantar, nos colocarmos na posição de alerta. Um soldado, ele é treinado para estar sempre preparado para a peleja, para a batalha, para a guerra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos soldados de Cristo. Ele fala que nós temos que combater o bom combate. Combate comigo o bom combate, ele disse para o jovem Timóteo.
E ele mesmo, em uma das suas frases mais profundas, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós precisamos nos dispor, nos levantarmos. Quantas e quantas pessoas estão prostradas aqui? Deus não vai fazer nada em nós e nem através de nós, se nós não nos levantarmos e formos em direção ao milagre. Já perceberam? Jesus curou muitas pessoas, mas pouquíssimas pessoas foram curadas, sendo que Jesus teve que se dispor a ir até eles. Geralmente é eles que vinham em direção a Jesus. Pouquíssimos casos você vai encontrar de pessoas que, por exemplo, aquele jovem que era paralítico, ele estava lá junto ao poço de Betesda, João capítulo 5, ele não tinha como ele se locomover, então Jesus foi até ele. Mas em inúmeros casos, por exemplo, a mulher hemorrágica, ela estava com 12 anos, sofrendo uma hemorragia, sofrendo com perda de sangue, e mesmo tendo investido todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, ela foi até Jesus, mesmo sendo proibido pela lei, porque a lei proibia uma mulher que estivesse sangrando estar no convívio social. Ela tinha que ficar longe do arraial, longe da cidade, por 7 dias. Depois de 7 dias, ela tinha que apresentar uma oferta ao sacerdote, mostrando que ela havia sido curada, para depois voltar para sua casa. Mas aquela mulher não olhou isso. Ela olhou que ela precisava tocar em Jesus. Ela sentiu que se ela tocasse simplesmente na orla de Jesus, ela seria curada. Então ela saiu do lugar de comodismo, ela se levantou e foi até Jesus. Quer ver um outro personagem? Um outro homem chamado Jairo. Ele antes de Jesus se encontrar com essa mulher, a mulher hemorrágica, Jairo tinha saído da sua casa, tinha deixado a sua filha Talita ali enferma, uma garota de 12 anos, e ele se levantou, saiu da sua zona de conforto e foi buscar Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Pegaram aí a importância de nós nos levantarmos? Irmãos, nós não podemos viver numa zona de conforto, nós não podemos ficar acomodados, estagnados, paralisados. Quantas e quantas pessoas têm deixado de receber o melhor de Deus? Sabe por quê? Porque estão paradas, estagnadas, paralisadas espiritualmente e fisicamente, não tem forças para sair do lugar. Então Deus, ele fala para o profeta Jeremias: levanta-te. Vamos nos levantar, irmãos? Vamos nos levantar. Se levantar significa se colocar à disposição, como eu falei. É você estar atento, alerta. Ninguém trabalha, por exemplo, numa área movimentada, sentado. O motorista, tudo bem. Alguém que trabalha lá, hoje de home office, só no computador, tudo bem. Mas coloca aí, por exemplo, um pedreiro para trabalhar sentado, ele não vai conseguir. Coloca aí, enfim, alguém que precisa se locomover, que precisa andar, não vai conseguir desenvolver o seu trabalho, não vai conseguir trabalhar. Então nós precisamos nos levantar, sair da zona de conforto, para que Deus venha nos abençoar. Mas logo após o levante-se, Deus falou para o profeta: desça até a casa do oleiro. Descer. Por que Deus pediu o profeta Jeremias para descer? Irmãos, descer é uma atitude de humilhação. Pedro diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, descer é uma atitude de humilhação. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que receberam milagres de Jesus, elas vinham e se lançavam aos pés de Jesus? Elas desciam aos pés de Jesus. Lembra de Maria, irmã de Marta? Diz a Bíblia que enquanto Marta estava agitada, correndo para um lado para o outro, Maria estava aos pés. Ela havia descido aos pés
de Jesus. Então, quando Deus fala para o profeta descer, Ele está orientando a ele a se humilhar. Ele tinha que sair dos lugares altos, do lugar de conforto, do lugar de destaque, e tinha que descer até a casa do oleiro. Olha aqui. Quando nós não descemos para nos humilharmos diante da potente mão de Deus, nós vamos descer também, mas nós não vamos ser exaltados. Nós podemos ser até humilhados, mas nunca exaltados. Mas quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, a seu tempo, Ele vai nos exaltar. Por que eu falo isso? Se nós não nos rebaixarmos, se nós não nos humilharmos diante do Senhor, nós vamos descer também. Porque na Bíblia conta uma história de um profeta chamado Jonas. Eu creio que todos aqui já leram, já ouviram, até assistiram filmes sobre o profeta Jonas. O profeta que foi engolido por um grande peixe. Mas antes dele ser engolido por um grande peixe, olha só o que aconteceu. Diz a Bíblia que Deus o chamou para que ele fosse até Nínive. Nínive era uma cidade que ficava num lugar alto, no monte. Mas ele não quis obedecer à voz do Senhor. Ao invés dele subir para Nínive, diz a Bíblia que ele desceu para Jope. Ele desceu para Jope. Olha aqui, ó, as 3 descidas de Jonas. Ele desceu para Jope e pegou um navio que ia para Tarsis. Primeiro, ele desceu para Jope. Depois que ele chegou lá em Jope, ele entrou no navio e desceu para o porão daquele navio. E diz a Bíblia que de repente o mar começou a se agitar. Uma grande tempestade se levantou. O barco já estava quase afundando. Aí o capitão, os marinheiros, os marujos daquele barco decidiram: vamos esvaziar o barco, porque está muito pesado, vai afundar. E eles começaram a jogar as cargas fora. Aí até que alguém resolveu ir lá no porão. E chegando lá no porão, quem estava escondido? Jonas, aquele que estava pesando o barco, irmãos. Aqui, quando nós tentamos fugir da presença de Deus, quando nós tentamos fugir do plano, do projeto, do propósito de Deus para as nossas vidas, primeiro, nós vamos só afundar, nós vamos só descer. Foi o que aconteceu com Jonas. Primeiro ele desceu para Jope, depois ele desceu para o porão. E quando nós tentamos fugir da presença do Senhor, a tendência é, as pessoas que estão à nossa volta também vão ser afetadas, elas também vão ser atingidas. Eu dizia hoje pela manhã, na mensagem lá do Barreiro, aqui, quando nós buscamos a Deus, nós não só somos abençoados, mas nossa família também é abençoada. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de geração. Deus não quer só nos abençoar, Ele quer abençoar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Ele quer abençoar os nossos netos, nossos bisnetos. Ele quer alcançar toda a nossa parentela. Então, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu do plano, do projeto de Deus. E aquilo só fez com que ele colhesse, como consequência, uma queda. Desceu para Jope, depois desceu para o porão do navio. E quando ele foi descoberto lá no porão do navio, o capitão disse: olha, o que aconteceu? Aí Jonas revelou por que estava acontecendo aquilo. Porque que o barco, o navio estava sendo atingido por aquela grande tempestade. Aí Jonas, ele desce pela 3ª e última vez. Aí ele mesmo fala para o capitão: me lança no mar, me joga no fundo, deixa eu descer nas águas. E diz a Bíblia que quando eles jogaram Jonas nas águas, o mar se acalmou. Vocês pegaram aí a importância, irmãos, de nós nos levantarmos e descermos a olaria, a casa do oleiro? Agora, o que é a olaria? O que nós podemos ver como olaria? Olaria, nós podemos entender de vários ângulos. Aqui, ó, uma olaria que Deus utiliza para nos moldar, para nos lapidar, para nos burilar. A igreja, a congregação. Se você estivesse em casa agora, eu tenho certeza, você não estaria ouvindo uma mensagem como essa. Você não estaria lendo Bíblia.
Talvez você estivesse assistindo um programa lá de entretenimento, de humor, ou qualquer outra coisa. Então, a igreja, a congregação, a mensagem que nós recebemos aqui, é uma maneira de Deus nos lapidar. Ele nos conserta, Ele tira as arestas, Ele tira aquilo que não agrada a Ele, Ele muda os nossos pensamentos, Ele transforma os nossos caminhos. E é por isso que nós precisamos nos levantar e descer a casa do oleiro, para sermos lapidados, transformados. Outra maneira que Deus utiliza para nos burilar, para nos transformar, a sua palavra, a Bíblia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós somos consertados. Sabe por quê? Porque o construtor, que é Deus, Ele deixou o manual de instruções, como que nós funcionamos. Não só como que nós funcionamos, mas também como que nós temos que proceder, os caminhos que nós temos que andar para sermos abençoados, para sermos bem-sucedidos e automaticamente alcançar o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, enquanto nós não nos deixarmos ser lapidados, burilados, dificilmente nós vamos alcançar o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, aí, aqui no versículo 3, olha só, a resposta do profeta Jeremias. Ele diz assim, ó: desci à casa do oleiro. Ele, com vontade própria, decisão própria, voluntariamente, ele desceu à casa do oleiro. Aqui, eu sei que é difícil nós nos deixarmos ser tratados. Eu preciso ser tratado todos os dias, eu preciso ser tratados. Deus precisa tratar com a minha alma, Deus precisa tratar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas vontades. Eu preciso ser moldado, transformado. Mas isso só vai acontecer quando eu voluntariamente me decidir a descer à casa do oleiro. Jeremias, ele desceu à casa do oleiro. Eu dizia no início que ele é chamado de profeta chorão. Olha só, Deus tratou com o profeta. Ele mesmo foi a própria mensagem. Ele não só pregava a mensagem de Deus, mas ele mesmo ele encarnou a mensagem de Deus. Ele foi a própria mensagem. Ele, ao chorar, estava demonstrando o choro, o quebrantamento de Deus diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo. Eles não estavam vendo, a nação de Israel não estava vendo, mas eles estavam caminhando a passos largos em direção ao cativeiro. Ficaram 70 anos presos, ali humilhados, sendo chicoteados, fazendo serviços forçados. Por quê? Não ouviram a voz do Senhor. Então Jeremias, ele, ao chorar, ele estava derramando as lágrimas de Deus por eles, a nação de Israel, não se arrepender. E lá no capítulo 9 de Jeremias, ele diz assim, ó: quisera eu que a minha cabeça se tornasse um manancial de lágrimas, então eu choraria as lágrimas do meu povo. Então ele encarnou de tal forma a mensagem, que ele mesmo era a própria mensagem. E é por isso que ele decidiu descer até a olaria. E ao descer a olaria, ele estava mostrando para a nação de Israel que eles também precisavam ser tratados, eles precisavam ser lapidados, eles precisavam ser consertados. E foi justamente isso que aconteceu. Diz assim: eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como que é a olaria? É uma roda, onde há tipo um pedal, e o oleiro, ele vai pedalando, e a roda vai rodando, o barro é colocado sobre aquela roda, e à medida que ela vai rodando, ele vai moldando com as suas mãos, ele vai lapidando com as suas mãos, ele vai dando forma àquele barro bruto a um vaso novo, um vaso perfeito. Por isso o tema da mensagem, vaso novo. Mas diz a Bíblia que ele desceu, e quando ele desceu, ele viu que o oleiro estava trabalhando. Agora, que oleiro é esse aqui, irmãos? Esse oleiro aqui, ó, é o Espírito Santo. É Ele que nos lapida, é Ele que nos convence. João capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então é o Espírito Santo que vai nos lapidando, é Ele que vai nos convencendo, é Ele que vai nos orientando, que vai nos mostrando o caminho, a direção a seguir. Então quando Jeremias ele viu ali na olaria, aquele homem trabalhando com barro sobre a roda, ele percebeu que o vaso que ele estava fazendo, de repente, estragou. A minha tradução fala, se estragou. Ou seja, o vaso talvez tenha partido, talvez tenha se quebrado. O que significa isso? Estragar, quebrar. Significa que o vaso, ele não poderia mais ser utilizado. O vaso quebrado, o vaso partido, o vaso rachado, um vaso trincado, ele não poderia mais ser usado, a não ser para enfeite, para colocar uma planta, flores. Servia para plantar algo, mas não poderia, reter ou conter algum líquido. Se colocasse água ali naquele vaso, a água se perderia. Se colocasse um óleo, o óleo iria vazar. Por quê? O vaso estava estragado, o vaso estava trincado, estava partido. E quantas vezes nós estamos desse jeito diante de Deus? O óleo representa o Espírito Santo. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sabe por que muitas vezes falta o óleo sobre a nossa cabeça? Porque o vaso está trincado, o vaso está rachado, o vaso está quebrado, ele está estragado. Vaso estragado não tem como conter ou reter o Espírito, que é o óleo. Então nós precisamos pedir ao oleiro divino, Senhor, me lapida, me conserta. Diz a Bíblia que quando ele viu que o vaso estava estragado, ele o quebrou novamente e o refez. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Todos nós precisamos passar pelas mãos divinas do divino mestre, do divino oleiro. E quanto mais nós descermos, quanto mais nós nos levantarmos, descermos e passarmos pela roda espiritual, a ação de Deus nas nossas vidas, mais nós vamos nos tornar vasos de honra, vasos de glória. Lá em Isaías, lá em Daniel, diz isso, porque na casa do Senhor há vasos de honra e vasos de desonra. O vaso de honra é aquele vaso que foi trabalhado, é aquele que se deixou ser lapidado, que deixou ser consertado. A palavra inicial que eu disse aqui, palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós temos uma trinca, e a trinca continua visível? Sabe por que muitas vezes nós estamos estragados, e permanecemos estragados? Porque nós não damos crédito à palavra que veio da parte do Senhor. Está vendo a importância de nós meditarmos na palavra? E não só lermos a Bíblia, mas sobretudo aplicarmos nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 1 versículo 3 diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que lê, aquele que ouve, é aquele que pratica as palavras desta lei. Então nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. O vaso havia se estragado, mas diz Jeremias que ele percebeu que o oleiro tomou aquele vaso estragado e depois o refez. Diz a Bíblia, ele tornou a fazer dele outro vaso, um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer de nós um vaso novo, Ele quer nos fazer um vaso de honra, Ele quer nos fazer um vaso de glória, Ele quer nos fazer um vaso, para exaltar o seu nome. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala algo interessante, que nós temos o Espírito Santo, glória a Deus por isso. O Espírito Santo habita em cada um de nós, mas ele diz assim, mas esse tesouro está dentro de vasos feitos de barro. Eu e você somos um barro, e nós só somos preciosos porque nós temos o Espírito Santo, que é o óleo. Mas este óleo, ele só vai permanecer conosco se o vaso estiver perfeito. Quanto mais estragado o vaso estiver, menos ele vai ser usado.
quanto mais curado, quanto mais consertado, quanto mais perfeito o vaso estiver, mais ele vai ser utilizado, mais ele vai ser honrado, mais ele vai ser colocado no lugar de honra, no lugar visível, um lugar de destaque. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Vamos nos colocar nas mãos do oleiro, vamos pedir ao Senhor: meu Deus, me modela, me transforma. Nós precisamos fazer, sabe, uma avaliação pessoal. Nós precisamos nos auto-examinarmos, para ver aonde que estão as trincas, aonde estão as rachaduras, aonde estão as fissuras, por onde o óleo divino, a presença do Espírito tem vazado. Então nós precisamos pedir ao divino oleiro: me conserta, se preciso for, me quebra novamente, me estraçalha. É interessante que quando o oleiro pega o barro, o vaso que já foi estragado, que está quebrado, que está trincado, ele o quebra novamente. E depois que ele o quebra, ele coloca 2 ingredientes. Ele coloca água e óleo. Ele coloca o óleo para deslizar e coloca a água para poder modelar. Nós precisamos passar por este processo. A água representa a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos digo. Jesus diz isso para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E o óleo aqui representa a presença do Espírito Santo operando, agindo nas nossas vidas. Então, quanto mais nós nos colocarmos nas mãos do oleiro divino, mais ele vai nos moldar, mais ele vai nos modelar, mais ele vai nos lapidar e nos vai fazer um vaso novo, um vaso de glória, um vaso de honra, um vaso de louvor. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, entendimento e sabedoria, para que a cada dia mais nós possamos ouvir a palavra da parte do Senhor, que possamos nos levantar, depois descer e reparar o trabalho que o oleiro está fazendo nas nossas vidas, e se preciso for, que Ele venha nos quebrar, que Ele venha realmente, sabe, nos triturar, trabalhar em nós e através de nós, a fim de que Ele venha fazer um vaso novo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia.